Meus amigos, meus irmãos, o grande Victor Hugo deixou esta sentença: mais poderosa do que todos os exércitos do mundo é uma ideia cuja hora tenha chegado. E esta ideia é o novo mandamento de Jesus. A ideia das ideias, a ideia máxima. A última palavra deste ciclo que se fecha. É o caminho da realização da grande profecia do Redentor da humanidade. Haverá um só rebanho para um só pastor. O pastor do rebanho único, que é Jesus, o Cristo, que nos deu este novo mandamento, chave da vida e chave da morte. Porque sem este novo mandamento, não há política, não há ciência, não há filosofia, nem religião, nem Bíblia, nem Evangelho, nem Apocalipse. Vamos então ao trecho de hoje do Apocalipse de Jesus segundo São João. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, com arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um pequeno livro aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E gritou em alta voz como um leão quando ruge. E depois que gritou, fizeram 7 trovões ouvir as suas vozes. E como os 7 trovões tivessem feito ouvir as suas vozes, eu me punha já a escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela as palavras dos 7 trovões, não as escrevas, não. E o anjo que eu vi, que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que nele há, e a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há. Jurou que não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando começasse a soar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como ele o anunciou pelos seus servos, os profetas.
E ouvi a voz do céu que falava outra vez comigo e dizia: vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. E ele me disse: toma o livro e come-o. E ele te causará amargor no ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livro da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, mas depois que eu o comi, ele me causou amargor no ventre. Então me disse: importa ainda que profetizes a muitas gentes e a muitos povos e homens de diversas línguas e a todos os reis do mundo. Um pequeno livro aberto. Claro que este livro não é aquele fechado com os selos. Não é um livro cujo mistério esteja ainda oculto. Basta ver que os selos já estão tirados. As 6 primeiras trombetas revelaram uma grande parte deste admirável segredo. Aqui, portanto, aparece o anjo com um pequeno livro aberto na mão. Esta é a sentença já pronunciada, prestes a ser executada. 4 voltas cíclicas. Qual é a próxima? Qual é a do nosso ciclo? Pois o anjo pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O que quer dizer isso, hein? Meus amigos, meus irmãos, temos aí o império pisado, enfraquecido por mar e por terra. Ciclicamente acontece isto de acordo com Apocalipse. Por isso, dizer que é um livro superado é uma estupidez sem nome. Os símbolos se renovam, os nomes já são outros, as regiões já são outras, mas o Apocalipse é um só, até que tudo se cumpra. E gritou em alta voz como um leão quando ruge. Ora, o rugir do leão, no estilo profético, é ameaça de vingança próxima. O que é que os homens merecem? O que é que eles querem, essas almas tão boazinhas? Esses anjinhos chamados homens, o que é que eles querem? O que é que eles querem? Pois vão colher. Ninguém se iluda, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Nada menos, nada mais. E sela as palavras dos 7 trovões.
Vocês estão vendo a identidade entre João Evangelista e Daniel no Velho Testamento? Claro, pois são a mesma pessoa. Vocês encontram lá em Daniel: tu, portanto, sela a visão. Depois vocês encontram: sela o livro até certo tempo. Aí está a prova de que só podemos falar quando a hora é chegada. Sela o livro, fecha o livro, esconde o livro até certo tempo. Isto é, só falaremos quando a ordem vier. É hoje, podes falar. E o mais secreto dos juízos de Deus, é claro, é o mais terrível para a humanidade. Eu ontem tive o prazer de reavivar em São Gonçalo a mensagem que mandei ao Correio Fraterno em setembro, outubro de 1969. Há 30 anos do fim dos tempos chegados, o mundo entra na curva final do Apocalipse. Nossa humanidade evolui em pequenos ciclos dentro de um grande ciclo. Não há uma só revelação. Há pequenas revelações dentro da grande revelação do Cristo de Deus, que abrange todos os milênios deste planeta. Neste grande ciclo, que começa com a vinda e termina com a volta de Jesus, há 4 revelações, como há 4 evangelhos: a de Deus através de Moisés, a do Cristo através dos evangelistas, a dos Espíritos através de Kardec, e a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é do Novo Mandamento. O amor universal, porque Deus é amor e nada existe fora desse amor. O Congresso da Boa Vontade de Deus marca uma era nova para o Brasil e para o mundo, porque as forças divinas preparam a volta do Salvador. Se mais de 2/3 das profecias do Apocalipse já se cumpriram, por que não se haveriam de cumprir as finais? Como todos podem ler na revelação de Jesus através de João, repete o Cristo: eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eis que depressa virei, e meu galardão anda comigo para recompensar a cada um de acordo com as suas obras. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem sua parte na árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Mas fora daqui, os malditos, e os que dão veneno, e os impudicos, e os homicidas, e os idólatras, todos aqueles que amam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que tem sede, venha.
E aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Porque eu aviso a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se algum lhe acrescentar alguma coisa, será castigado com as pragas que estão escritas neste livro. E se algum tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus também tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho logo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meus amigos, meus irmãos, e a semente vai a toda parte.